A ONU inútil e impotente, um palco para retórica vazia e carreirismo. A Organização das Nações Unidas, ONU, antes imaginada como um farol de diplomacia e cooperação internacional, se transformou em um espetáculo burocrático com pouca ou nenhuma influência real em eventos globais. Tornou-se um lugar onde os líderes se reúnem não para promulgar mudanças significativas, mas para aprimorar seus perfis pessoais com oportunidades de fotos e discursos cheios de promessas vazias. A ONU provou ser uma organização ineficaz, incapaz de impor decisões ou obrigar nações a agir. Sua relevância em abordar as questões globais mais urgentes diminuiu a ponto de existir principalmente como uma instituição simbólica, uma que consome vastos recursos enquanto entrega resultados mínimos. Em sua essência, a ONU foi criada para manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amigáveis entre as nações e promover o progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos. No entanto, ao longo dos anos, falhou repetidamente em cumprir essas metas elevadas. Apesar de realizar inúmeras sessões, redigir resoluções e emitir declarações, a ONU não tem poder real para impor suas decisões. Essa falha é flagrantemente óbvia em conflitos como a questão israelense-palestina, a guerra na Ucrânia e o genocídio em andamento em Gaza. Em todos esses casos, a ONU tem sido impotente ou não está disposta a agir efetivamente, limitada por sua estrutura e pelos interesses de nações poderosas. A impotência da ONU em conflitos globais. O exemplo mais revelador da impotência da ONU é sua incapacidade de resolver o conflito israelense-palestino. Por décadas, Israel manteve uma ocupação ilegal de terras palestinas, violando inúmeras resoluções da ONU no processo. Apesar dessas claras violações do direito internacional, a ONU fez pouco mais do que emitir declarações e condenações. Não houve esforços significativos para forçar Israel a se retirar dos territórios ocupados ou interromper a expansão dos assentamentos, em grande parte porque os principais membros do Conselho de Segurança da ONU, particularmente os Estados Unidos, protegem Israel do escrutínio internacional. Essa dinâmica revela uma falha fundamental dentro da ONU. Suas decisões não são movidas pela justiça ou pelo bem comum, mas pelos interesses políticos de seus Estados-membros mais poderosos. Da mesma forma, a ONU tem sido ineficaz em lidar com a guerra na Ucrânia. À medida que a invasão da Rússia continua a devastar a região, a ONU foi novamente reduzida a uma espectadora, limitada a expressar preocupação, mas incapaz de tomar medidas decisivas. Apesar do sofrimento de milhões, a organização está paralisada pelo poder de veto exercido por membros permanentes do Conselho de Segurança, como a própria Rússia. Essa mesma falta de ação é evidente em Gaza, onde a ONU falhou em impedir os assassinatos em massa e o deslocamento de palestinos. Nesses e em outros casos, as limitações estruturais da ONU a tornam incapaz de aplicar o direito internacional, reduzindo-a a um palco para discursos vazios e manobras de relações públicas. Uma plataforma de carreira para a elite global. Embora a ONU possa ser ineficaz na resolução de conflitos ou no enfrentamento de desafios globais, ela serve a outro propósito: fornecer uma plataforma de carreira lucrativa para diplomatas, burocratas e elites globais. Cargos de alto escalão na ONU vêm com salários substanciais, benefícios generosos e o prestígio de exercer uma função diplomática internacional. Para muitos, a ONU não é um lugar para impulsionar mudanças, mas sim um trampolim para posições mais altas em governança global, consultoria ou lobby corporativo. Ela se tornou uma organização mais focada em manter sua própria existência e fornecer oportunidades de avanço na carreira do que em cumprir sua missão fundadora. O papel da ONU em perpetuar os interesses das elites globais é inegável. A família Rockefeller, entre outros, desempenhou um papel crucial no estabelecimento da ONU, doando terras para sua sede e moldando seu desenvolvimento inicial. Muitos críticos argumentam que a ONU atende aos interesses dessas famílias ricas e poderosas, que influenciam sua agenda nos bastidores. As decisões não são tomadas com base no que é melhor para o mundo, mas no que atende aos interesses desses atores influentes. Nesse contexto, a incapacidade da ONU de agir decisivamente faz sentido. Ela não foi projetada para desafiar o status quo global, mas sim para preservá-lo. Uma farsa cara. Dada a impotência da ONU, é preciso questionar por que o mundo continua a investir tanto dinheiro e tempo nessa organização. A Assembleia Geral Anual da ONU, onde os líderes mundiais se reúnem para fazer discursos, tornou-se uma farsa cara.
Os líderes viajam para Nova York, acompanhados por grandes comitivas, para fazer discursos que são esquecidos assim que são feitos. Esses discursos geralmente servem pouco mais do que como plataformas para postura pessoal e política. Por exemplo, os líderes usam esse palco internacional para construir seus perfis públicos, garantindo papéis futuros em organizações internacionais, ONGs ou conselhos corporativos. Nesse sentido, a ONU se tornou um teatro para exibicionismo político e diplomático, desconectado das realidades dos problemas mais urgentes do mundo. As populações mais vulneráveis do mundo, aquelas que sofrem com guerra, fome, deslocamento e perseguição, são deixadas esperando por soluções que nunca chegam. Enquanto isso, a ONU continua a sediar suas reuniões, aprovar suas resoluções e coletar seu financiamento, tudo sem produzir resultados tangíveis. Conclusão: uma instituição ultrapassada e ineficaz. A ONU, outrora um símbolo de esperança para a cooperação global, tornou-se uma instituição ultrapassada e ineficaz. Sua falta de poder para impor decisões, combinada com sua suscetibilidade à manipulação por poderosos Estados-membros e elites globais, a tornou virtualmente inútil para abordar as questões mais críticas do mundo. A organização se transformou em uma plataforma de carreira para diplomatas e burocratas, mais preocupados em manter sua própria existência do que em impulsionar mudanças significativas. Em uma era de desafios globais sem precedentes, está claro que o mundo precisa de novas soluções, não de mais discursos vazios de uma ONU impotente.